3, 2, 1, vai. Então, eu estou mostrando aqui alguns exemplos, no caso do Rails, de rotas. O que são as rotas? São caminhos nos quais, quando o usuário for lá, então, na URL, então, /playx.com/library, playx.com/library/tracks, o identificador da música, /lyrics, vai listar, entendeu? Então, são caminhos que o usuário vai digitar lá no navegador, e esse caminho vai estar apontando para algum controlador. Esse controlador vai saber o que fazer com essa rota. Ele vai montar, vai acessar o modelo, vai construir o dado conforme a solicitação do usuário e vai mandar para visualização. Então, vou dar um exemplo bem besta. Eu quero listar uma música. Por exemplo, eu quero mostrar os dados de uma música. Sei lá, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui vou até usar a PlayX como exemplo aqui. Então, /library, /tracks, sei lá. É isso? Não. É que eu não lembro de cabeça. Pera aí, gente. Aqui, ó. Músicas. Library. Então, por exemplo. Então, essa aqui é a rota. Tá vendo? Não tá vendo? Library, tracks e o número da música, que no caso é 63.552. Por algum motivo... Será que a internet tá ruim aqui? Tá ruim. Bom, e aí o que ele tá mostrando? Então você vê aqui, o que foi? Ele foi para... Essa requisição bateu num controller. Que controller foi esse? O controller que é o Tracks Controller. É o controller das músicas. Porque eu tenho o controle das músicas, eu tenho o controller dos artistas, eu tenho o controller dos rankings. Tem vários controllers para cada tela diferente. No caso aqui eu quero informações de uma música. Então, Tracks Controller. E aí o que eu vou buscar? Eu vou buscar todas as informações. Quantas vezes essa música tocou em rádio? Quais são os links dessa música em outros serviços, tipo Deezer, YouTube? Cada uma dessas informações, o que o controller faz? Ele pega essas informações e coloca ele disponível para que a view, para que a parte do sistema que construa a tela tenha disponível, né, aquele pedacinho. Então ele vai substituir aquele trechinho do template por esse dado aqui, por esse dado outro aqui, e assim vai. São vários dados que eu vou construindo. No caso do Data Dashboard, ele construiu um JSON inteirinho com todas as informações, depois você foi só acessando e imprimindo na tela. Aqui é a mesma coisa. Aqui esse controller ele pega um monte de dados diferente, de vários lugares. Tem um dado que está na tabela de música, tem um dado que está na tabela de álbuns, tem um dado que está na tabela de links com serviços, né? Tipo esses daqui. Seria o modelo. Exatamente. Tudo isso é modelo. O meu banco de dados, cada tabela do meu banco de dados seria uma entidade ou um modelo. Né? O modelo, na verdade, é tudo. O modelo de dados. Né? Então, músicas, artistas, quais músicas são de quais artistas, tudo que tem a ver com as informações do meu sistema é o modelo, certo? Então, para eu mostrar isso na tela, eu tenho que acessar o modelo. Eu acesso ele por um controller. Então, o controller vai lá. Então, o controller sabe onde está a música, em qual modelo está a música, em qual modelo estão os álbuns, em qual modelo está, sei lá, a informação de que a Daniela Alcarpe é intérprete e produtor fonográfico dessa música. Então o controller vai lá e pega essas informações do modelo, mas o controller não sabe fazer HTML. Ele não sabe onde na tela essa informação vai estar. Se vai ser numa tabela, se vai ser embaixo, se vai ser em cima, se vai estar colorido, se vai estar vermelho, se vai estar verde. Ele não sabe nada de visualização. Ele não sabe como esse dado vai ser visualizado. Ele só sabe onde está o dado e quais são os dados que a visualização precisa. Certo? Então ele passa os dados crus
como um JSON, ou como no caso do Rails, você joga numa variável, mas é meio que dá na mesma. Você passa isso para uma variável, e aí a visualização tem acesso a esse dado. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa live coding aqui. Vamos ver se eu lembro ainda como programa em Rails. Eu vou criar uma aplicação nova em Rails. Eu estou fazendo em Rails porque é bem fácil de mostrar esses conceitos, tá? Mas no JavaScript meio que vai mais ou menos a mesma coisa. Quando vocês forem ver o Vue ou o React, vocês vão ver que tem mais ou menos as mesmas características. Deixa eu vir aqui. Então eu vou criar uma Rails. Deixa eu ver que versão que eu estou do Rails aqui. 5.2, tá bom. Tá muito para baixo? Tá bom agora? Tá bom o tamanho? Ok, eu vou criar uma aplicação Rails do zero. Sei lá. Vou criar uma aplicação que chama blog, tá? Aí ele instala esse monte de coisa. Nossa, quanta coisa essa. Espero que a internet não me decepcione. Aí eu queria aqui, ó, vou entrar aqui nessa aplicação, certo? E vou dar um Rails S. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, a aplicação está no ar. Se eu entrar aqui no navegador, na porta 3000, se não me engano. É uma aplicação nova, não tem nada, tá zerada, tá? É assim que você cria uma aplicação nova no Rails. Escreve Rails, New, e... acho que ele tá ainda meio que pensando. Ué. Deu um erro? Não deu certo. Peraí. Então tá aqui, ó, rodando a aplicação Rails. Não tem nada nessa aplicação, tá? Eu vou abrir aqui uma outra aba aqui nela. E vou criar um controller novo e um modelo novo para vocês entenderem o que é o modelo, o que é o controller, o que é a view. O que faz parte de cada coisa. Então eu vou criar aqui Rails Scaffold. Vamos supor que eu queira ter sei lá, um cadastro de posts num blog, tá? Então eu vou criar como é um blog, vai ter posts. Então, o meu modelo chama post. Vou dar um nome para o modelo, post. Depois o post pode ter comentários, aí os comentários podem ser de uma pessoa, e assim vai. Mas por enquanto eu vou criar posts. Então eu vou criar uma base de dados de posts. Então eu vou escrever scaffold, se não me engano acho que é assim, se eu não me lembro. O nome do modelo, e aí quais são os campos que tem. Então no caso, título, que é um string, sei lá, o texto, sei lá, o content, que vai ser do tipo texto, e que mais? Tá bom, né? E sei lá, uma data, sei lá. Post date, que é do tipo date. Pronto. Opa, deixa eu ver porque que deu erro. Não, é Rails, não, é Rake. Acho que é Rake. Não é assim que escreve? Não, é Ray, desculpa. Tá vendo? Generate. Rails Generate Scaffold Post. Olha lá, pronto. Aí ele gerou um monte de coisa. E ele criou inclusive esse DB Migrate aqui, que é o que ele criou? Só para vocês entenderem, tá? Primeiro, ele criou um script que vai criar no meu banco de dados a tabela que vai estar armazenando os posts. Seja esse banco de dados o MySQL, ou Mongo, ou qualquer banco de dados que seja. Então ele criou o script que vai criar esse banco. Aí depois ele criou um modelo, que está aqui, ó, models/post, que é
as regras desse post. Por exemplo, eu quero saber se o post é novo, ele tem, sei lá, se a data dele é da última semana, ele é novo. Então eu crio lá um método chamado novo e implemento a regra de ele é novo quando a data for da última semana. Coisas desse tipo. Aí ele criou o Post Controller e criou as views. E nas views ele criou uma view para listar os posts, uma view para editar um post, uma view para mostrar um post, uma view para criar um novo post e um formulário. E aí ele criou testes também. Todos os testes. Por exemplo, outras coisas que são de modelo, validação. Por exemplo, o título não pode ser branco. O título tem que ser colocado. Isso é uma regra de modelo. Não pode ter título vazio. Um post sem título não é um post. Então, tudo são regras de modelo. Validações. Se um campo existe, se um valor do campo é válido, por exemplo. Normalmente, o Rails tem uma maneira de você... Não é que ele cria, você define. É no modelo que vão essas coisas. Essas regras. As regras de negócio. Post não pode ser título vazio. Post tem que ter comentário. Se não tiver comentário, não vale. Entendeu? Tudo isso, todas as regras de negócio, sejam elas quais forem que você vai definir, estão no modelo. Tá? No caso, esse... Eu vou subir agora de novo a aplicação. É tipo o que a gente colocava no spec, nos testes. A gente que vai criando as regras. E, na verdade, assim, no spec vocês criaram os testes. Os testes que testam as regras que estão implementadas na classe. As regras vão no caso da biblioteca. A biblioteca é... Vou chamar de... É que no caso da biblioteca, como ela não está associada a nenhum tipo de dado, as bibliotecas que vocês fizeram, elas simplesmente pegavam alguma coisa e faziam uma conta em cima daquilo e retornavam o resultado. Eram só funções. Elas não tinham nenhum acesso a dados. Elas não gravavam nada na base de dados, entendeu? Não buscavam nenhuma informação. Elas simplesmente pegavam um input e retornavam um output. Lembra aquela ideia de tipo função como uma caixa preta que pega uma coisa, pega uma pergunta e responde. Acho que é mais parecido com O dado... Oi? a rede social. A rede social tem mais a ver, porque se tinha o dado que estava no Firebase. No caso, o banco de dados de vocês era o Firebase. Certo? Então o modelo, quando a gente fala de MVC, a gente vai ter sempre associado a algum dado que está armazenado em algum lugar. Seja ele no próprio browser do usuário, seja ele no servidor, seja ele em qualquer que seja o banco de dados, seja um Firebase ou um MySQL, tanto faz. Né? E normalmente você faz um mapeamento da tabela no banco de dados para a sua classe que lida com aquela tabela. Então, no caso do Rails, você tem um modelo post, e esse post está associado a uma tabela que chama posts, que está lá no meu banco de dados. E aí o Rails, o que ele faz? Ele conecta automático. Eu não preciso fazer query, SQL para poder buscar o dado. Ele já preenche o meu modelo com os dados automaticamente. Então ele facilita algumas coisas. Então eu vou rodar aqui a aplicação. Na verdade ela já está rodando, né? Deixa eu ver aqui. Se eu entrar no /posts, o que vai acontecer? Tá gravando. Entrei aqui, acho que ele vai dar algum erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu não defini aqui na configuração. Cadê o database? Ele está usando o SQLite. Tá, ele está usando o SQLite como banco de dados, que é um banco de dados rapidinho, assim, que ele já consegue usar. Ó, aí está dizendo assim, pending migration. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou tentando acessar um dado, mas eu ainda não rodei o script que criou a tabela no banco de dados. Então eu vou rodar aqui. Ele é um banco relacional. Ele é um relacional local na máquina. Ele é um banco é um light. É um relacional para brincadeiras. É um SQL que você consegue fazer várias coisas local sem precisar instalar um servidor. Né? Ele é mais... O Rails, ele criou automaticamente um SQLite para mim. Tá? Não é, o Rails é uma implementação de MVC. O React é outra. Cada um faz de um jeito um pouco diferente.
Então eu vou rodar aqui RakeDB Migrate, se não me engano acho que é isso, acho que é Rails DB Migrate, é isso? Aí, pronto. Agora ele criou a tabela posts, tá? Usando esse comando create table posts. Então se eu entrar aqui agora de novo, ó, já tem uma tela com que o Rails criou automaticamente essa tela para mim, tá? Eu não fiz nada, eu simplesmente criei. E aí eu consigo falar, vou criar um novo post. Aí ele abre aqui o formulário, teste, e aí o conteúdo, a data, eu crio o post, aí ele deu outro erro. Ah, por que dá isso aqui mesmo? Ah, não sei por que tá dando esse erro aqui. Title, presence, se não me engano acho que é assim, presence, true, acho que é isso, né? Então, por exemplo, se eu tentar salvar esse cara aqui sem título, ele vai dar um erro dizendo que não tem título, porque eu coloquei no modelo uma regra de que ele tem que ter título, certo? Então a regra de ter título é no modelo. Só que a Vue está implementando, e aí ele está fazendo isso automaticamente, porque eu vou mostrar depois como que a Vue está implementada, mas a Vue pega todos os erros que estão no modelo e mostra na tela. Então esse é o jeito de mostrar erros na tela. O erro está no dado, então esse dado tem erro, e o controller simplesmente manda o dado com erro. Ó, dado com erro, faz o que você quiser com ele. E aí a Vue vê, tem erro? Tem, então mostra os erros. Não tem erro? Então não mostra. Isso aí, Daniel, essa validação que você fez foi no Rails. No Rails. E ela tá ligada com o Ruby. Isso aqui é só Ruby, não tem nada de JavaScript aqui, zero. No JavaScript tem alguma coisa que a gente faça assim, facilmente? Olha, eu não sei, porque eu não sou um expert de JavaScript. Mas eu diria que quase 100% de chance de que tem alguma coisa equivalente, porque todo mundo copiou o Rails depois que o Rails fez o maior sucesso. Então, assim, tanto o Vue, quanto o React, quanto o Angular, em alguma coisa, em algum lugar, ou alguma biblioteca NPM da vida, deve ter um NPM Validates, alguma coisa desse tipo que você consegue usar. Então, assim... Porque a gente teria que fazer o HTML, o CSS e o JavaScript para sair só na validação desse título aí, né? Sim. Provavelmente se você descobrir qual é a biblioteca que faz isso, você pode usar. O fato é, Você compartilha no o ponto é, todo mundo já passou por esse, todo mundo sabe que todo formulário tem uma validação, então é óbvio que alguém já criou uma maneira mais fácil de fazer do que na mão, né? Só que assim, tem 200, quantos milhares de bibliotecas que tem no NPM, então às vezes você tem 700 mil, às vezes você não acha, né? Você busca tal, então é muito assim, de ir aprendendo, né? O Rails ele foi meio que um marco, porque ele colocou tudo isso dentro de uma caixa só, entendeu? Pelo menos o básico. O problema do Rails é que assim, o básico ele é muito bom para fazer, mas você começa a ir mais complicando, ele vai ficando mais complicado. Ele é bom no começo e não tão bom quando a coisa começa a evoluir demais. Não que não seja bom, se você fizer direitinho ele até consegue evoluir, mas ele é mais difícil de evoluir do que, sei lá, o próprio Java ou JavaScript, né? Então é trade-off. Para fazer uma coisa rápida, prototipar rapidinho, Rails na veia, porque vocês viram, eu rodei 2 comandos, tem um site no ar. Mas por outro lado, se eu começar a incrementar demais esse site, ele vai começar a ficar meio tipo complicado, entendeu? Então eu tô usando o Rails, não era nem para mostrar essa coisa maravilhosa que ele faz, mas sim para mostrar os conceitos de MVC, porque porque o Rails ele implementou de uma maneira muito elegante o MVC. Então eu mostrei para vocês o que é o controller. Então vamos pegar no caso aqui esse controller, o Post Controller. Então lembra, eu tenho as rotas e aí ele tem o Rails tem um atalho que chama Resources. Quando você coloca Resources e o nome de um post, implicitamente o que ele está criando? Ele está criando várias rotas. Ele está criando um post no /posts, ele está criando um get no /posts, ele está criando um
um get no barra posts barra id de um posts. Ele está criando um get no barra posts barra new. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou implicitamente criando várias rotas. Tá? Uma rota para cada tipo de operação que a gente chama de CRUD, que é uma operação básica de leitura, né, creation, C de creation, né? Então tem no material isso daí também. Create, read, né, CRUD. CRUD, bem famoso. CRUD, create, read, update, on, delete. Certo? Quer que apague as duas ou é melhor assim? Então o CRUD, o Rails, quando eu digitei aquele comando scaffold, o nome do modelo e os campos, o que ele fez? Ele criou toda a estrutura de CRUD para mim. Ele criou uma tabela no banco de dados, ele criou uma tela para ler, uma tela para criar, uma tela, não só uma tela e um modelo e um controller para criar, para deletar, para alterar e tudo mais, tá? Então eu estou mostrando as partes que ele criou. A parte 1 é a rota, que é qual é o URL que o usuário vai executar e qual é o método HTTP que vai ser executado para que chegar naquela funcionalidade. Então o post no posts vai cria um post, certo? O get no posts lista todos os posts, tá? O get no post hoje exibe um post. O get no post by me exibe a tela de criação do post. O get, o delete no barra posts barra id deleta o post. Tá? Lembra que o HTTP também existe um método delete no HTTP. Estão lembrados? Quando a gente falou de HTTP, REST, essas coisas? Tá? O que mais que ele cria? Put no barra posts barra id altera os dados de um post. E aí tem também o get no barra posts barra id barra edit, exibe formulário para alterar o post. Ok? Então, tudo isso aqui, em vez de eu escrever um por um, o Rails criou um atalho e falou assim, ó, cria um que já tem tudo de uma vez. É mais fácil do que eu ficar criando um por um. Tá? É só isso. Então essa é a rota. Porém, se você quiser editar... Oi? Se eu quiser, por exemplo, eu não quero que tenha deleção de posts, aí eu posso colocar assim, exclude delete. Alguma coisa, eu não sei, não lembro de cabeça, mas é alguma coisa nesse sentido. Você pode dizer para ele, ó, bota todos menos deleção não existe, coisas assim. Ou você pode simplesmente não ter esse aqui e você lista na mão todas as rotas que você quer que funcionem. O que são as rotas? Lembra, as rotas é simplesmente um jeito de mapear uma URL e um método HTTP num controller. Tá? Então, veja bem, esse get posts aqui, ele está associado, na verdade, a um controller e a um método no controller. Na verdade, ele está associado ao posts controller, no método index. Tá? Esse cara aqui está associado no posts controller. Isso é tudo convenção do Rails, tá? A convenção dele é isso. Posts barra id, ele está associado ao método show, né? O new está associado ao método new, tudo no post controller, tá?
Todos eles no post controller. O delete está associado ao destroy, se não me engano. No post controller. E assim vai. Então, se eu entrar no controller, vocês vão ver que tem todos esses métodos. Ó, ele até coloca aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, o index, quando eu vou no barra posts, ele vai retornar o index. Quando eu for no show, ele vai nessa URL, posts barra 1, é o show. E assim vai. Tá vendo? O controller tem todas as funcionalidades. Listar os posts, mostrar um post, criar um novo post, editar um post. Na verdade, sim, esse aqui é para exibir a tela de criar um post, né, que é post barra new. Esse aqui é para criar um post, que é quando eu dou send no formulário da tela de criar um post. Então ele vai fazer um post, fazer um post no post é complicado, né? Mas enfim, vocês entenderam. Aí o patch, o update, que é quando vai fazer uma mudança, o delete quando apaga, e aí ele tem esse método que toda vez ele tenta, para todos os métodos, para você não ter que definir o post toda vez, ele tem essa chamadinha que ele faz, que ele define uma variável, que pega o ID como parâmetro, que veio na URL, e tenta buscar no banco de dados e atribui nessa variável. Detalhes já demais. Então, recapitulando. Rotas, que são URLs que estão mapeadas para métodos dentro do controller. Métodos do controller que colocam em variáveis partes do dado que eu vou querer exibir na tela. E finalmente a view, que vai pegar essa variável. Então, assim, quando eu chego no Rails, isso é no Rails, mas no Vue e em outros frameworks é a mesma coisa. Você coloca lá data igual a tal coisa, e aí esse data vai estar disponível na view, tá? Então, o jeito Rails de fazer é você colocar numa variável. Variável em Rails sempre tem um arroba antes, tá? Mas seria o equivalente a variável de instância, né? Então tem que colocar essa arroba, senão não funciona. Então você coloquei aqui arroba posts igual a posts.all. O que tem no posts, na variável arroba posts? Todos os posts. Post.all. O que tem, no caso, no método show, né? No show, ele não tá, aqui não está fazendo nada, mas na verdade ele está fazendo porque para todos os métodos ele sempre executa isso aqui, né? Quando tem o parameters ID. Tá vendo? Ele tem aqui um método setPost, tá vendo? Ele criou uma coisa que ele faz para vários, em vez de escrever em todos eles, ele criou esse before action. Então no show, no edit, no update e no destroy, ele chama esse método setPost. Seria o equivalente a, em vez de fazer isso aqui, seria ter colocado ele aqui no show, no edit, no update e no que mais? E no destroy. Tá? É só um jeito Rails para você não ficar repetindo o mesmo código várias vezes. Você diz, eu quero fazer isso antes desses métodos, e você faz uma vez só e ele faz before action. Então, antes desses métodos aqui, chama esse cara aqui, que é o setPost, que é o que está aqui, tá? Tudo bem? Ficou claro? Então, é isso que ele está fazendo. Então, antes do show ele joga no post, antes do edit ele está jogando. Eu coloquei aqui só para vocês verem explicitamente o que ele está fazendo. Por que ele coloca? Porque essa variável aqui vai ser usada na view. Por exemplo, na hora de exibir um post, eu tenho que ter os dados do post. Então, dentro do arroba post tem o post cujo ID. Então no Rails, para você pegar um post, o post 9, como é que eu pego o post 9? Post.find e passo o ID dele, tá? Então ele vai colocar na variável arroba post, o post, e aí finalmente, vou entrar aqui nas views, tá? Views. E aí cada view, o nome da view, essa é a convenção do Rails também, tem o mesmo nome do método no controller. Então, o método chama index, na view eu vou ter uma view chamada index.html.rb. No controller eu tenho um método show, na view eu vou ter um arquivo chamado show.html.rb. E assim por diante.
Tá? Então o nome do arquivo na view é o mesmo nome do método no controller. Isso é uma convenção do Rails. Não precisaria ser, tá? Os três o quê? Para toda a página, eu tenho... Na verdade, assim, o model, eu não preciso ter... Eu poderia mostrar uma página, por exemplo, que não acessa nenhum dado, se eu quiser. Vou dar um exemplo. Vou criar uma página aqui, vou chamar de, sei lá, página do Daniel, tá? Daniel... Não, Laura, vai. Página da Laura, certo? Hipotético, tá? Não, nem deveria estar aqui no post controller porque não tem nada a ver com posts. Mas vamos supor que eu queira criar um método no controller que não acessa nenhum dado. Ele simplesmente mostra uma coisa da view. Eu posso fazer isso. Então eu criei um método Laura. Se eu acessar aqui, eu vou ter que criar, na verdade eu tenho que criar uma barra posts, desculpa, o jeito certo é barra posts, barra Laura. Ele vai dizer que... Ops. 76. Ah, não, é porque, desculpa, é que deu errado aqui. Eu tenho que criar uma rota ali, senão vai dar ruim aqui, peraí. Ele tá tentando... É que ele casou com essa rota aqui, ó. Aí ele tentou achar um post com ID Laura e aí não deu certo. Então eu vou ter que explicitamente dizer pra ele aqui. Get... barra posts, barra Laura. Oi? Como que é mesmo? Intervalo? Intervalo, gente? Tá, e aí faz assim, né? Aponta. E aí vai pro posts Laura. Vamos ver. Vamos ver se agora funciona. Isso. Eita. Ah, eu não tenho agora... Então, aí eu criei aqui no controller. Então, eu criei uma rota. Post barra Laura. Ou barra Laura. Sei lá. Vou finalizar aqui e a gente sai para o intervalo, tá? Só para não perder o raciocínio aqui. Então eu estou dizendo, quando você bater na URL Laura, vai no controller posts no método Laura, certo? Então se eu digitar aqui barra Laura, ele vai sim no controller posts no método Laura. Por que deu erro? Porque não tem nenhuma view ainda. Então o controller já está funcionando, mas não tem view associado. Como é que eu crio uma view? Eu venho aqui na view, vou criar um arquivo chamado convenção do Rails. Laura, o nome do método .html.rb e crio a view e eu vou colocar aqui alguma coisa tipo Laura Linda, certo? Então se eu recarregar aqui, aparece Laura Linda aqui normal. Então tá, eu tenho view, eu tenho controller, mas o meu controller não faz nada, né? Ele não tem nada. Mas eu poderia eventualmente colocar alguma coisa do tipo adjetivo igual a linda, por exemplo. Então, o adjetivo é linda. E aí eu coloco, em vez de colocar aqui, isso aqui vira uma variável, que eu acesso assim, adjetivo. Então, para isso, então aqui eu estou implementando, acessando o dado, supostamente o adjetivo é uma variável que contém o dado. Então a minha view tem o HTML e o template para acessar os dados. E aí se eu atualizar, aparece aqui. Então supostamente esse linda que eu coloquei meio hard-coded, ele poderia estar vindo de outro lugar. Poderia estar vindo de um banco de dados, poderia estar vindo da internet, poderia estar vindo... Foi mal. Desculpe. E assim por diante. Então poderia... E essa variável pode ser qualquer coisa, não necessariamente ela precisa ser uma string, ela pode ser um objeto, ela pode ser um array, pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, vou colocar adjetivo, linda, maravilhosa, absoluta, fofa, que mais? Plena, arrasando. Então eu tenho aqui um conjunto de dados que são os adjetivos. E aí, do jeito que a gente aprendeu a fazer,
aqui na minha view, agora eu vou fazer um for para listar todos os adjetivos, né? Então como é que eu faço isso? Vou criar um L, certo? Vou criar um LI, aí eu vou criar um L. Aí eu vou fazer um for. For adjetivos. E aí aqui. Adjetivo. Pronto. E assim foi. Então o meu dado, o que é o meu dado? O meu dado é um array. Aqui são as regras de como exibir esse dado. Então eu estou exibindo o dado numa lista, mas eu poderia exibir numa lista numerada, por exemplo, em vez de ser um L, poderia ser um OL, sei lá que seja. Então, poderia ser assim, poderia estar colorido, etc, etc. Então, como eu exibo o dado? É a coisa da view. O dado está disponível na view através de uma variável ou de um template, no caso JavaScript, ele vai vir também no data alguma coisa, algum dado que está lá disponível. E assim vai. E quem foi responsável por colocar o dado para view? O controller. O controller pegou o dado de um banco de dados ou de algum outro lugar. E como que eu cheguei no controller? Através de uma rota que tem uma URL que vai apontar os dados da URL, da requisição URL, então qual é a URL, quais são os parâmetros, qual é o conteúdo, tudo isso vai ser encapsulado e enviado, e o controller vai pegar e ver o que faz com aquilo para que a view exiba. Oi? Então, o model, no caso aqui, tudo que não for nem controller, nem view, é modelo. Então, por exemplo, o post, todos os posts, eles têm um banco de dados. O banco de dados o Rails criou para mim. Mas se eu não tivesse o Rails criado, esse banco de dados, o controller teria que acessar o banco de dados. Então, nesse momento, vamos supor que o Rails não tenha criado o banco de dados para mim. Então, em vez de escrever assim, post.all, que ele faz automaticamente, eu ia fazer alguma query SQL, select, alguma coisa assim, ou teria que ir lá no Firebase, .get, alguma coisa, pegar algum dado e trazer para cá. O meu dado é o meu modelo. Ele não necessariamente tem que estar no arquivo separado. Se você começa a ter um dado, no caso ele está, ele tem esse arquivo que chama post. Ó, esse aqui é o meu modelo. É que se eu entrar nele, ele não tem muita coisa. Ele está no arquivo separado, certo? Mas ele não tem muita coisa. Na medida que você for criando regras, você vai colocando nele. Por exemplo, validar que tem que ter título. Está no modelo. E aí, quando ele estende o Active Record, ele tem todas as regras de como acessar esse modelo no banco de dados. Então tá tudo implícito aqui. Tem um monte de coisa escrita aqui no Active Record que eu não tive que escrever código. Não é que não tem código, é que o Rails facilitou para mim. Então existe um modelo. Existe como acesso esses dados no banco de dados. Então tem essa classe post, certo? Mas se fosse um modelo muito simples, que não acessasse banco de dados, por exemplo, nesse caso desse método que eu criei aqui, o meu modelo é um array que eu criei ali. É um modelinho que eu poderia ter uma classe chamada Laura que retorna esse array. Idealmente teria que ser feito assim. A título de exemplo, eu criei o modelo direto aqui no controller. O controller é responsável por saber onde está o modelo e passar ele para view por uma variável. Certo? Se o modelo vai ter uma classe ou não, normalmente sim. Né? Então, nesse exemplo aqui, tem. O post é o modelo. Ficou claro? É que eu não criei porque o Rails criou automático. Mas é basicamente isso aqui, o modelo. É uma classe. Olha só, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Como é bem mais complicado do que isso, quando você começa a criar uma aplicação. Tudo isso aqui é modelo. Entendeu? Quando eu mostrei o exemplo da PlayX.
Por exemplo, um right holder que é um artista. Então o artista tem vários pseudos, tem vários IDs, tem várias obras, tem várias notas, tem várias músicas, tem relatório financeiro. Tudo isso são coisas que dizem respeito ao modelo, né? No exemplo que eu dei para vocês do post, é um modelo que está vazio, ele não tem nada, ele tem só o próprio post, sem relações com nada, então ele é mais simples. Mas conforme você vai desenvolvendo, ele vai criando mais coisas, certo? Então vamos fazer uma página, por exemplo, no caso, a página de Data Dashboard. O seu modelo é todo aquele dado lá que vocês tinham no JSON, tudo aquilo é um modelo, né? Então você tem a sede, é um modelo. Os alunos da sede é um modelo também. Né? Tá tudo dentro de um único JSON, mas poderia não estar necessariamente dentro de um único JSON. Poderia estar separado. A lista de sedes poderia estar num lugar, aí quais alunos estão em cada sede poderia estar em outro lugar, e etc. Entendeu? As chaves do JSON, na verdade, são os índices, são os identificadores dos modelos, né? Então a chave, exatamente, o modelo é uma ligação entre uma chave e um valor, entendeu? Sempre num banco de dados, para você buscar um objeto, você vai ter que ter um identificador desse objeto no banco de dados, para você conseguir acessar ele de forma eficiente. Então você tem um RG do objeto, do dado, e o dado em si. Então eu tenho a música 3, o RG dela é 3, e aí o nome dela, ela está na tabela, né, localizada na tabela músicas, identificada por 3, e aqui são os dados, título, álbum, etc. Na verdade o modelo não é só, o modelo são todos os dados, o esquema de dados, ou seja, o que tem lá dentro? Tem título, tem descrição, e quais são as regras que tem nesses campos? Então assim, não é só o dado em si, não é só a descrição do que é o dado, por exemplo. Então música, eu tenho título da música, eu tenho quem canta a música, eu tenho qual que é o gênero, exemplo. Então esses são exemplos de campos que podem ter no meu modelo. Atributos, ou campos, a gente chama de campos, atributos, que tem no modelo. Mas isso não só isso é o modelo. Então, também as regras que esses campos têm. Por exemplo, esse campo, a regra título, não pode ser vazio. A regra gênero não pode ser qualquer coisa, não pode ser abacaxi. Abacaxi não é um gênero. Os gêneros têm que ser alguns desses aqui, ou é sertanejo, ou é samba, ou é forró. Então, todas essas regras fazem parte da definição do seu modelo. E as relações entre os dados também faz parte do seu modelo. Então, quando eu falo que uma música tem um gênero, eu estou dizendo, eu tenho a lista de gêneros e eu tenho a lista de músicas. E eu estou dizendo qual que é a relação entre essas duas coisas. Esse tem esse aqui. Ou, por exemplo, um artista tem várias músicas. Né? No Rails a gente coloca com has many. Tem muitos. Então isso faz parte do modelo. Dizer que um artista possui várias músicas também é uma coisa de modelo. Então, entendeu? No modelo, além do dado, ele abrange as diretrizes, assim, e ele funciona como se estivesse orientando o controller o que fazer com aquilo? Não, o modelo, na verdade, o modelo, ele te diz qual que é a relação entre os dados que você tem. Todos os dados. Né? O que é o dado? Né? Onde ele está, como ele se relaciona com outras coisas, quais são as regras para guardar, né? O que pode, o que não pode, tudo isso tem a ver com o modelo de dados. O controller, ele sabe acessar esses dados para poder entregar para view. É o contrário. A parte mais importante de um sistema sempre é o modelo. Sempre é o modelo. É onde está o coração, é o que a gente chama de core. O core do sistema são os dados, né? Onde estão todas as informações e como elas são organizadas. Depois, se você quer exibir ela numa tabela, num texto ou alguma coisa, se você conhecer bem como esse dado está, você exibe ele do jeito que você quiser. Então é muito importante estar bem estruturado. E você pode ter um modelo bem feito e um modelo mal feito.
Você pode fazer um modelo onde, sei lá, os campos ficam se repetindo, você tem informação duplicada, você tem informação inconsistente, tem uma série de coisas que você pode, eventualmente, na hora de criar o modelo, não fazer da melhor maneira, né? Tanto do jeito relacional quanto do jeito não relacional. A gente vai falar sobre banco de dados relacional no último sprint. Nos últimos sprints a gente vai ter um pouquinho de SQL, essas coisas. Tá? Esse é o último. Especialização. Não, é isso, na especialização. Relacional. Relacional. Vamos falar de bancos relacionais também. Tá? Deu pra ter mais ou menos uma ideia, assim, conceitual, tá? Porque não esquece o Rails, como ele é, etc, porque não é o foco. O foco do Rails era só para mostrar os conceitos. Se Né? bem que eu gostei do Rails. Agora Não, o Rails é legal. O Rails ele porque ele é muito fácil. Agora a gente vai no JavaScript ver como que aplica isso. Então, aí no JavaScript, o que a gente vai fazer? No fundo, é bem mais simples, nesse momento, é até bem mais simples do que tudo isso que eu mostrei. Porque a gente não vai usar nenhum framework MVC. A gente não vai usar... Se a gente usasse o Vue, o React, não sei o quê, vocês iam ter que aplicar na prática MVC. Mas vocês não vão fazer isso agora. E por que ele pediu, tipo, mostrou isso? Oi? Por que tem? Como que ele vai fazer sem usar se está mostrando como se usa? No Aonde está LMS? mostrando? Em qual lugar? Tem um monte de exemplo. Tem Produto final, unidade, produto final. Tem muita Você coisa. olha no produto final e dá Deixa eu ver. Mas eu acho que é bem provável que a gente não use. Na última. Na última aqui. No produto final. Vamos ver. Deixa eu parar a gravação.
Eu tenho aqui o exemplo do LMS desse site de gatinhos, que eu tenho no JavaScript separado o modelo, controller e as views, certo? Nunca olhei esse código, estou navegando nele junto com vocês, tá? Então vamos ver o que tem dentro de cada uma dessas coisas. Modelo, como o próprio nome diz, são os dados. Então eu tenho aqui os gatos, aí os gatos é uma lista de gatos que tem nome, que tem uma imagem, que tem o contador de cliques. Basicamente, e tem esse current cat, que é qual é o gato que está atualmente selecionado. Que provavelmente, na hora que eu selecionar esse gato, na hora que eu clicar no gato, ele vai atualizar o current cat para o gato que eu cliquei. Beleza, então esse aqui é o dado. Simples assim. Controller. O que o controller tem? Algumas funções. Ele tem essa função de inicialização, que veja, logo que a página é carregada, ele chama essa função de inicialização. Então vamos ver o que tem aqui. Ele faz com que... Então, ao inicializar o controller, ele assumiu que o gato atual é o primeiro gato. Então, começa com o primeiro gato, no gato atual. E aí ele vai inicializar a lista, né, a view lista, os detalhes de gato e o submeter detalhes. Então, esses 3 elementos de view. Então, é só isso que ele faz. Então, o controller ele é responsável por colocar alguma coisa. Diga. Claro, sempre. Melhorou? Então, o controller é responsável por quê? Lembra, o controller é responsável por pegar os dados do modelo e disponibilizar eles para view. Então, no caso, eu acredito que a única coisa que a view vai precisar acessar é o current cat, certo? Ou a lista de gatos. Então, aqui, ele atribuiu que o gato atual é o primeiro da lista, e depois ele inicializou as views. Não fez mais nada. Muito bem. Agora vamos ver o que tem dentro desse código da view. Então, quando eu inicializo a view, né, a lista, então, ele tem 2 funções. A função init e a função render. O que a função render tem? O que a função init tem? Ela simplesmente pega um div e joga nessa variável, cat list div, certo? E chama a função render. O que a função render faz? Faz o que toda view faz. Né? Renderiza a view, ou seja, cria os elementos, HTML, lembra que a gente fez em vários exercícios isso. Então tá bem separadinho. Cria, pega a div e deixa em branco. Aí ele vai no controller, e no controller, o controller tem a lista de gatos. Então o controller me manda a lista de gatos. Pronto. Agora eu tenho a lista de gatos. E aí eu itero pelos gatos e vou criando essas coisinhas aqui. E vou adicionando no HTML. Então isso é tudo coisa de view. Estou mostrando na tela. Então o controller sabe só retornar a lista de gatos. A view acessa o controller, pega a lista de gatos e cria os elementos. LI, que no caso aqui é um A, href e tudo mais. Aqui, e aí a view também é responsável por definir comportamentos. Né? O que é comportamento? Quando o usuário clica, o que acontece? Quando o usuário recarrega a página, quando o usuário faz scroll, qualquer ação do usuário, comportamento. Então, a view também é responsável por mapear eventos para coisas que vão eventualmente disparar mudanças na própria view. Né? Se ele clicou, então no caso aqui, quando ele clicou no botão, faz essas coisas, tira, não sei o que, tudo coisa de view. E aí, definir qual é o gato atual não é responsabilidade da view, então ele manda para o controller. Controller, define qual que é o gato atual
E o gato atual é o gato do clique que foi dado, né? Seria o atributo data_id do clique, né? Então, tá dando para entender assim onde está cada coisa? Veja, view só tá manipulando coisas da tela, seja para exibir alguma coisa ou seja para pegar alguma coisa que o usuário fez e passar para o controller. Então, a view em nenhum momento ela tem os dados, ela simplesmente acessa o dado que está em outro lugar. Eu não tenho aqui dentro da view, por exemplo, uma variável, né? Eu não tenho dentro dela o dado em si. Ela só sabe que tem um controller e quando eu quiser algum dado, eu peço para o controller. Estou separando o dado da view. Coisa que a gente não meio que está misturado até então. Tudo que a gente fez até agora, a gente meio que misturava. A gente botava o dado lá na view, jogava um JS e acessava direto e tudo mais. Agora eu estou separando. Mesma coisa. Aí ele, né, dentro do view, você tem várias coisas de view. Você tem essa lista, que diz respeito a essa lista que está aqui. Você tem o cat details, que diz respeito provavelmente a essa parte aqui. O que mais que tem? E tem o submit details, que eu não sei. Eu acho que tá com algum bug isso aqui. Porque... aqui embaixo. Posso mandar um gato novo, olha lá. Então vou criar um gato. Vamos pegar aqui uma URL aqui de um gato. Peraí, deixa eu pegar aqui um gato. Bonitão. Ó. Autoestima é tudo, né? Também, né? Copy image URL. Olha lá. Aqui. Nossa, que imagem horrorosa. E muitos cliques. Foi? Olha lá. Ficou meio torto esse gato aqui, mas tá bom também. Na época que eu era jovem, tinha cabelo. Cabelo. Olha lá. Pronto, tem um gato novo. Então, como é que foi qual que é o fluxo? Veja, a view é responsável por mostrar um formulário, pegar os dados do formulário e enviar esses dados do formulário para o controller. Então é isso que ele está fazendo aqui. Quando a pessoa clica no botão em algum lugar, né? Cadê o formulário? Cat details. Aqui. Aí, ó, form submit. O que ele faz? Ele faz view submit details, ele chama o método save changes. O que o save changes faz? Tá embaixo, né? Save changes, o que ele faz? Ele pega os campos, os valores do campo, então ele vem. O campo tal, joga então ele cria um objeto vazio. Ele está criando um gato, tá vendo? Percebe? Ele está criando um objeto com o nome tal, com a imagem tal, com o clique count, pegando o dado do formulário, e aí ele manda para o controller esse objeto. Então ele é responsável por pegar o dado do controller e jogar na tela, e responsável por pegar o dado da tela e mandar para o controller, quando é o caso. Ou seja, eu estou criando um novo gato. Então para criar um novo gato, eu tenho que pegar o dado que está na tela e mandar ele para o banco de dados. Meu banco de dados, só que eu não vou salvar ele direto naquele array de gatos que existe. Veja, eu não estou acessando da view, eu não estou acessando direto o banco de dados. Eu estou mandando para o controller. O controller sabe onde está. Então, no controller tem esse método save gato. E aí, se eu procurar aqui o save, o que ele faz? Ele muda, né? Aí ele muda os dados do gato atual. Ele nem cria um gato novo aqui? É isso? Então esse gato não... Mas ele entrou na lista aqui. Ele passa o gato. E aí ele pega o current cat, click count, e dá view list render. Será que se eu mudar... Vou fazer um teste aqui. Teste 2. Eu acho que ele só deixa eu adicionar um gato, ó. Ele não cria vários gatos, ele só tem um gato. Ele coloca no gato atual o gato que está aqui embaixo, mas ele não adiciona o gato naquela lista de gatos.
Tá, então foi uma opção dessa implementação aqui. Mas, ele simplesmente pega o gato atual e coloca ali com o dado que você colocou, né? Mas assim, o que eu faria? Eu colocaria, tá criando um gato novo, então coloca ele lá na lista e da próxima vez ele vai adicionando. Poderia simplesmente vir aqui no modelo, model, né? Vamos supor que eu vou mudar a implementação aqui. Model, né? Poderia fazer isso aqui, ó. Cadê? Save current catch. E aí eu posso fazer model.currentCatch, sei lá, model.cats.push e mando o objeto. Ou o current catch, na verdade. Depois de fazer tudo isso aqui. Sei lá. Estou inventando aqui alguma coisa. Que eu vou adicionar o gato na lista e vai ficar como um gato novo. Como é que eu rodo isso aqui mesmo? Tem um jeito de dar run nisso aqui, não tem? Ah, acho que ele faz automático, né? Ah, já tá com autosave, né? Então ele já fez. Então supostamente já tá aqui, ó. Então se eu criar um gato novo... como é que é? Deixa eu botar aqui. E salvar. Pronto, aí ele adicionou, ó. Se eu adicionar de novo, ó, ele vai criar um novo gato, tá vendo? Então veja. Agora ele não está simplesmente colocando o gato aqui no gato selecionado. Eu estou criando gatos que por acaso não está funcionando, porque acho que essa imagem aqui está com algum problema. Mas Então depois com calma, dá uma olhada de novo nesses... O que vocês vão ter que fazer? Alguma coisa desse tipo. Criar uma estrutura que você tem um modelo, um controller e os métodos que fazem pedaços da view. E aí vocês trabalham. O modelo é o dado. E aí o modelo, assim, hoje o modelo... Vamos lá. Que é importante também. Por que a gente aprendeu o FET? Por que a gente aprendeu lá o Ajax e tudo mais? Porque o modelo não necessariamente ele vai estar já no JavaScript. Pode ser que o modelo seja... buscar o dado numa API. Certo? Aqui ele está fixo. Está gravado aqui o cats. Mas pode ser que o meu modelo seja... O cats, em vez de ser uma lista, por exemplo, eu poderia ter aqui um dogs. E pode ser que o dogs seja uma função que retorna uma lista de dogs que está numa API, por exemplo. Então toda vez que eu chamar dogs, ele vai numa API, sei lá, do Facebook ou do Spotify, qualquer coisa do tipo, e busca os dados e disponibiliza para que o controller coloque na tela e tudo mais. Então aqui, sei lá, ler de uma API. Veja, aqui o dado tá fixo, ele é simplesmente um array. Aqui ele vai fazer uma chamada tipo fetch ou qualquer coisa, then, tananana, entendeu? Coisa desse tipo. Perguntas? Nenhuma? Esse silêncio mortal. Sim. Agora, Daniel, Oi? vamos falar sexta sobre a API, produto final. Sim. Mas